Antes da gente falar do Flamengo, Sérgio, eu queria tocar num ponto importante que é esse treino aberto do Corinthians, algo que o Corinthians já fez em outras ocasiões dando certo e que hoje colocou quase 40 mil pessoas para assistir o treino. Quanto isso funciona efetivamente? Quer dizer, é óbvio que os jogadores saem com aquela moral, pilhados pro jogo. Quanto isso funciona dentro de campo? Eu acho que nesse caso específico, Fred, pode funcionar muito, porque o Corinthians vem numa fase de autoestima, aliás, não é autoestima, é baixa estima, né? Baixa estima lá embaixo, né? Não, sabe? É subterrânea a estima do... Mesmo com a chegada do Jair, um pouquinho de ordem na casa. Porque assim, a gente tem que colocar o Corinthians na perspectiva histórica, né? É um clube vencedor, né? Dos últimos 10 anos, vence tudo. E esse ano, né, o Corinthians quase que mudou de patamar, né? Então é importante para o jogador relembrar o tamanho do Corinthians. Olha que legal essas imagens, cara. Isso é hoje, gente. Isso é hoje em Itaquera. Isso é público, Fred. Isso é público de final de campeonato. Né? Impressionante. Impressionante. Aliás, tinha mais gente aí do que em muitas finais de campeonatos estaduais, por exemplo. E a gente não precisa nem citar os clássicos, né? Que a gente já viu tantos clássicos, inclusive um clássico carioca recente com menos de 10 mil pessoas. Isso aqui é impressionante. É uma torcida apaixonada e muito grande. Eu acho que vale demais isso. E vale demais nesse momento. Achei uma grande ideia, não sei de quem foi a ideia, mas achei uma grande ideia para esse momento do Corinthians. O Corinthians precisava. Bom, vamos falar um pouquinho do adversário, então, do Flamengo. Depois a gente volta a falar do time paulista. O Flamengo passa por um momento, não vou dizer conturbado politicamente, mas com alguma instabilidade. E hoje, especificamente hoje, não sei se isso é uma coincidência ou se já estava programado, hoje foi o lançamento da nova chapa da Uniflá que vai enfrentar nas próximas eleições o Ricardo Lomba e toda a diretoria atual que, né, tinha o apoio, Bandeira de Mello, inclusive. Quanto isso pode respingar no Barbieri, talvez hoje o técnico que mais sofra da instabilidade dos treinadores no Brasil, e quanto isso pode afetar um momento tão importante que é uma semifinal de Copa do Brasil? Eu vou te dizer que é quase o oposto, né? No momento que a torcida do Corinthians enche o estádio... Exatamente. Estamos todos juntos. O lançamento de uma chapa no momento que o Flamengo está entrando num jogo decisivo, que é uma chapa sempre de divisão, né? Sim. Obviamente, né? Criticando tudo que rola na gestão atual, procurando explorar todos os erros possíveis. Não ajuda nada e atrapalha mais um pouco, porque de todos os treinadores, quem vive a situação mais instável, de todos os treinadores, eu digo desse confronto da Copa do Brasil, pegando Palmeiras, pegando Cruzeiro, Corinthians, é o Barbieri, óbvio, né? Ele é o treinador que mais depende desse campeonato, desse jogo específico. O momento com certeza não é dos melhores para esse tipo de coisa, mas os flamenguistas estão concentrados. A gente vai voltar a falar do Flamengo, vamos antes ao treino do Corinthians, porque o Anselmo Caparica está lá, entre os 40 mil, acompanhou tudo de perto, a galera chegando, muita gente, e não tem como não se envolver, não se sensibilizar. Anselmo Caparica, podia dizer que você está entrando aqui de um clássico para trazer novidades de um Corinthians e Palmeiras, mas é só de um treino, né? Bem-vindo. Tudo bom, Fred? É isso mesmo, um treino aberto, a expectativa da diretoria do Corinthians, a informação que a gente tem da assessoria de imprensa é que de cerca de 38 mil torcedores viriam até aqui na Arena Corinthians. Eu não sei se chegou a esse público de 38 mil pessoas. Pelo seguinte, viu, Fred? A gente vê que tem bastante espaço aqui em branco, então a capacidade da Arena Corinthians é de 40 mil pessoas, mas de qualquer maneira, muitos torcedores do Corinthians vieram nesta tarde de terça-feira para esse último treino aberto do Corinthians antes de enfrentar o Flamengo no segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil. Corinthians que vem fazendo isso nos últimos anos e vem dando certo. Para você lembrar, em novembro do ano passado, o Campeonato Brasileiro, o Corinthians estava na liderança e ia enfrentar o Palmeiras. Caso o Palmeiras vencesse, poderia assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Teve treino aberto, 37 mil torcedores vieram até aqui e o Corinthians venceu aquela partida por 3-2. Esse ano, Campeonato Paulista, final do Campeonato Paulista, o Corinthians perdeu o primeiro jogo aqui mesmo na Arena Corinthians. Antes do segundo jogo, lá na Arena Palmeiras, mais uma vez treino aberto, mais de 30 mil torcedores corintianos. O Corinthians venceu na casa do adversário por 1-0 e depois ganhou nos pênaltis. Antes aqui do treino aberto, teve uma entrevista coletiva com o técnico Jair Ventura. E ele falou um pouquinho sobre uma questão que certamente vocês já devem ter discutido aí, que é o favoritismo. Tem favorito entre Corinthians e Flamengo? Vamos ouvir o que disse então Jair Ventura.
O Flamengo investiu muito mais do que o Corinthians, né? Todo mundo sabe. Mas isso, quando a bola rola, a gente sabe da qualidade da força do Corinthians, a gente sabe do peso da camisa do Corinthians e nunca tem favorito em clássico. A história mostra isso por diversas vezes. Então isso, aquele que botar o coração na ponta da chuteira e a gente pode substituir esse investimento com muita entrega, com muita organização tática, com muito equilíbrio, não posso deixar de esquecer de equilíbrio, e ser muito competitivo. Se nós formos bastante competitivos e com a qualidade que a gente não pode esconder, que o nosso time também tem, a gente pode conseguir o nosso objetivo, que é a classificação. Tá, então, Jair Ventura falando sobre essa questão do favoritismo. Você lembra, né, Fred, amigos do Tá Na Área, que no primeiro jogo entre Corinthians e Flamengo, que aconteceu lá no Maracanã, a gente viu um Corinthians extremamente defensivo. Para você ter uma ideia, o jogador mais avançado do Corinthians era o Jadson, né? O Romero voltava para marcar na lateral o tempo inteiro. A mesma coisa o Cleison. O Corinthians jogou com 3 volantes. Então a gente perguntou para o Jair Ventura, para esse segundo jogo contra o Flamengo aqui na Arena Corinthians, qual vai ser a postura do Corinthians? Será que veremos um Corinthians um pouco mais ofensivo? O Jair Ventura responde. Completamente ao contrário, vai depender muito do jogo, mas que a nossa postura já vem mudando, só a gente pegar o jogo do Internacional. Eu estava vendo o jogo hoje pela manhã e a gente teve um ataque posicional, a gente ficou praticamente 2 minutos com a bola nos pés, então a equipe do Inter se defendendo. Nós tivemos mais posses, tivemos mais chances claras, tivemos o controle do jogo contra o Internacional, uma grande equipe também. A gente sabe também da força do Flamengo, mas nós tivemos uma equipe também muito difícil, um que está liderando, né, próximo ali vai o Campeonato Brasileiro, então vai ser muito similar. Lógico que jogando em casa a gente vai ter um pouco mais de a torcida também empurrando, e a nossa estratégia, as críticas eu vejo como naturalidade, porque realmente nós tivemos dificuldade, mas nós tivemos dificuldade de criar. Não que por um momento a gente entrou no vestiário e falou, a gente não vai passar do meio de campo para não tomar gol. A gente teve dificuldade de sair e realmente nós criamos muito pouco. Mas amanhã a história é totalmente diferente, a estratégia é diferente, vamos jogar em casa também, que é muito diferente. Mas a resposta só vai valer para quem vencer, né? A melhor estratégia é para aquele que vence. Como nós não vencemos lá, agora nós estamos um pouco mais próximo, porque estamos com a nossa torcida para vencer. Tá, então, o Barbieri falando sobre essa questão da postura do Corinthians, muito importante, afinal o Corinthians precisa vencer para já se classificar para a final da Copa do Brasil. Em caso de empate em qualquer resultado, 0-0, 1-1, 2-2, aí sim nós iremos para os pênaltis, porque na Copa do Brasil não tem mais essa questão do gol marcado fora de casa. O Jair Ventura também falou um pouquinho sobre o time. Que time que ele vai colocar em campo? Mais cedo teve a entrevista coletiva do técnico do Flamengo, o Barbieri, que acabou não revelando se o Diego, por exemplo, vai jogar. O Jair Ventura também resolveu fazer um pouquinho de mistério, não quis confirmar a equipe. O que a gente sabe é que uma grande dúvida aí é se o Ralf volta para o time. Por quê? Porque no jogo contra o Internacional, na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Ralf estava suspenso, então o Gabriel jogou. O Gabriel jogou e agradou bastante. Então pode ser que o Gabriel continue na equipe para esse jogo contra o Flamengo. Mas tem uma questão que é importante aí, que é a estatura, né? O Ralf é um jogador muito mais alto do que o Gabriel, então ele poderia ajudar bastante, principalmente nas jogadas de bola parada. O Jair Ventura falou um pouquinho então sobre que Corinthians nós teremos nesta quarta-feira contra o Flamengo. Vamos ouvi-lo. O time está definido, mas eu estava olhando a entrevista hoje do Barbieri, ele também não revelou, então a gente também não revela. Mas já está definido. O Vital, ele fez um jogo muito bom contra o Sport, começou o jogo, que é diferente também, mas fez uma boa partida. Então, se eu falar mais ou menos o que eu pensei dele do jogo, eu vou falar se ele inicia ou não, né? Hein, presidente, eles querem me pegar, viu? Ele não me conhece ainda não, mas sim, mas tudo está aberto, todos têm chance, como o próprio Pedrinho também, tem um terço final maravilhoso, a gente busca esse equilíbrio nele, mas é um jogador que pode iniciar também, como pode entrar, decorrer, e todos têm a sua importância. A gente tem, a história mostra aí,
jogadores que entram, saem do banco de reserva para ser decisivos em uma grande partida. E, de repente, esses que vão fazer o gol jogando 5, 10 minutos vão ser mais falados do que aqueles que começaram o jogo. Mas o jogador tem essa vaidade de ser titular, né? Eu já fui jogador, a gente sabe como é que é. Você quer mostrar lá teu nome o primeiro, mas, de repente, o banco, né, o banco de reforços, os jogadores que vão entrar para reforçar durante o jogo, podem ser protagonistas dentro de um grande jogo como esse. Tá, então, Jair Ventura falando sobre o provável Corinthians. Na verdade, não entregou muita coisa. Tem essa dúvida realmente em relação ao Gabriel e ao Ralf. E também colocou aí uma possibilidade de repente, começar com o Pedrinho, né? O Pedrinho, que é um xodó da torcida, com o Jair Ventura, perdeu a posição de titular, não joga mais como titular do Corinthians, tem entrado durante as partidas. O Matheus Vital tem agradado bastante o Jair Ventura, então tem a possibilidade aí, quem sabe, do Pedrinho começar a partida, mas a tendência é que o Matheus Vital permaneça e a dúvida realmente fica em relação ao Gabriel e ao Ralf. Eu vou continuar por aqui, a torcida do Corinthians continua também na Arena Corinthians, dando esse último apoio antes desse jogo decisivo. Daqui a pouco eu volto com mais informações para o amigo ligado no Tá Na Área. Volto com você, meu amigo Fred. Valeu, Anselmo Caparica, muito bom trabalho por aí. O Caparica tem prioridade, qualquer coisa acontecer de diferente lá no treino, ele chega aqui no Tá Na Área e conta pra gente. Ô Serginho, os técnicos estão tentando manter um suspense, mas tá um pouco engraçado. O Barbieri tá falando que o Diego talvez não jogue, ele não sabe, duvido muito. E do lado do Corinthians, essa dúvida Gabriel ou Ralf, dá pra dar uma polemizada? Dá pra ser Gabriel e Ralf, como a gente falava no intervalo? Dava, eu acho que assim, primeiro acho que dá pra entender o porquê dessa ensaboada toda dos treinadores. 2 semanas depois de um dos piores jogos de Copa do Brasil dos últimos anos, de todos os tempos, não é todos os tempos, mas assim, horroroso o jogo, não aconteceu nada, né? O Corinthians se defendeu, o Flamengo não atacou, não aconteceu nada, né? Eu acho que tem um quadro completamente diferente e favorável, porque os dois treinadores têm alternativas, então já começou um jogo de xadrez, né? Os dois estão claramente escondendo os times porque isso pode ganhar jogo. A maneira que você vai escalar, a maneira que você vai surpreender. No caso do Jair, com relação à volta do Ralf, né? Ele tem algumas possibilidades. Ele pode colocar, né, um trio de volantes, né? O Ralf, o Gabriel, mais o Douglas, aí 3 atacantes. E aí, né? Pra você, se acontecesse isso, quem pagaria o pato? Provavelmente o Matheus Vital? Matheus Vital, mas aí é o seguinte, o Jair deu uma pista. A única pista dessas 2 coletivas que a gente viu, do Barbieri, porque eles falaram festival de obviedade, a gente conversava aqui que, de repente, se trocasse o treinador, colocasse outra pessoa ali... Qualquer um pode falar aquilo, né? Chama o nosso câmera, ele sai falando dessas plasitudes, né? O fato é o seguinte, a única pista que ele deu é quem sair do banco pode decidir o jogo. Inclusive, gostei que ele chamou o banco de reservas, né? De banco de reforços. Né? E eu gostei muito do que o Jair falou sobre essa psique do jogador, né? O jogador, mesmo que ele seja o protagonista, ele sabe que ele vai entrar e fazer gol. Não interessa, ele quer entrar, né? Isso faz parte da vaidade do jogador. O jogador, quando ele começa na escolinha, ele é o melhor do time e joga sempre. Titular, né? Claro. Aí depois ele vai para os juniores, é o melhor do time e joga sempre. Quando ele chega no profissional, não cabe os melhores. Então alguém tem que ficar no banco. Esse cara que fica no banco... Ele acha que ele é o menos melhor. Ele acha que ele é o menos melhor. Como, e ele fica meio malzinho. Vai pro Corinthians, porque é uma imagem muito legal. A gente retrata muito o comportamento das torcidas aqui no Brasil. E hoje a gente viu 40 mil torcedores acompanhando o treino do Corinthians. E claro que os jogadores, ao acabarem a atividade, precisavam dar toda essa moral. Aplaudir mesmo, incentivar esse tipo de atitude, porque isso promove festa, isso ajuda o time, motiva e é uma forma legal de a gente ver o comportamento de torcidas aqui, que a gente, quando tem que criticar e pegar no pé, a gente critica e pega no pé. Agora, quando tem uma imagem como essa, a gente também tem um compromisso de frisar e dar o exemplo. Não, e isso lembra pro cara, o cara que joga no Corinthians sabe o tamanho do time que ele joga, né? Mas isso aí lembra, uma lembrança do tamanho dessa torcida gigantesca. Cara, você sabe, seu ano não é bom, imagina.
você sabe que o elenco tá passando por alguns problemas, alguns ajustes, muda o treinador, aí você olha para arquibancada e fala, peraí, eu tenho uma decisão, mas eu tenho isso tudo me aplaudindo e me acompanhando. Bacana demais, parabéns a quem foi acompanhar hoje o treino do Corinthians. Vamos pra Arena Corinthians conversar com o Samu Caparica? Legal demais, né? Legal demais. Poxa vida, Caparica, conta pra gente qual foi o clima desse treinamento, o quanto esses torcedores incentivavam, qual foi a reação dos jogadores a olharem assim pro estádio? Parecia dia de jogo, pô. Boa tarde pra você. Pois é, Bárbara, foi muito bacana mesmo, né? Como eu disse na primeira vez que eu participei aqui do Tá Na Área, o Corinthians vem fazendo isso com uma certa frequência agora. A expectativa era de cerca de 38 mil torcedores aqui na Arena Corinthians. E eu aproveito a oportunidade até para fazer um reparo, né? Eu falei que a capacidade da Arena Corinthians é de 40 mil torcedores e que tinha alguns espaços abertos aqui, então talvez não tivesse alcançado esse público de 38 mil pessoas, mas algumas pessoas nas redes sociais, muito gentilmente, me alertaram que, na verdade, a capacidade da Arena Corinthians é de 46 mil pessoas e que, inclusive, no jogo entre Corinthians e Palmeiras, no Campeonato Brasileiro do ano passado, jogo que o Corinthians fez um treino aberto antes dessa partida e acabou tendo um bom resultado. O Corinthians venceu por 3-2 o jogo. O público foi de 46.090 pessoas. Então, com 40 mil pessoas aqui, que segundo a assessoria de imprensa, de fato, torcedores que trocaram por 1 quilo de alimento o ingresso para vir hoje aqui nessa tarde de terça-feira, de fato, o público aqui foi realmente de cerca de 40 mil pessoas, mesmo com esses espaços abertos que nós tivemos na Arena Corinthians. Falar um pouquinho sobre o treino, né? Você falou sobre o clima, de fato, o clima foi muito bom, muito positivo para os jogadores do Corinthians que estavam em campo. O técnico Jair Ventura manteve aquele mistério, viu, Bárbara? Em determinado momento do treino, ele separou 12 jogadores do lado direito aqui do campo da Arena Corinthians, com o Gabriel e o Ralf juntos, né? Gabriel, Ralf, Douglas, ou seja, estava com 3 volantes aí, lembrando que no primeiro jogo contra o Flamengo lá no Rio de Janeiro, o Jair Ventura colocou 3 volantes em campo, mas ele não deve repetir isso. A dúvida é realmente se o Gabriel continua no time, ele que jogou contra o Internacional, ou então se vai jogar, se o Ralf volta para a equipe, e aí tem toda aquela questão da estatura que também é importante. O Corinthians que tem a volta de alguns jogadores, mas nenhum deles é titular, né? O Paulo Roberto volta para a equipe, pode ser relacionado, ficar no banco de reservas, e o Jonatas também, ele que vinha com alguns probleminhas físicos, também está à disposição do técnico Jair Ventura, mas deve começar no banco de reservas, e aí claro, ele pode entrar caso o Jair Ventura precise de um jogador de um pouco mais de área ali. Na escalação que o Corinthians deve colocar amanhã em campo, não tem nenhum jogador com características de centroavante. Aliás, vou falar aqui qual deve ser o provável Corinthians para o jogo contra o Flamengo. Cássio no gol, depois Fagner, Léo Santos, Henrique, Danilo Avelar, Ralf ou Gabriel, Douglas, e aí Romero, Jadson, Matheus Vital e Cleison. Esse o Corinthians que deve entrar em campo amanhã contra o Flamengo. Lembrando também, viu, Bárbara, amigos, que o Corinthians não pode contar com o Roger, né? O Roger é um jogador que o Jair Ventura gosta bastante, trabalhou com ele no ano passado no Botafogo, mas ele já defendeu o Internacional nessa Copa do Brasil, portanto não é opção para o Jair para o jogo de amanhã. É isso. Última informação para devolver para vocês, cerca de 40 mil ingressos foram vendidos para o jogo desta quarta-feira entre Corinthians e Flamengo. Vai ser um jogão e, claro, todo mundo vai poder acompanhar ao vivo no Canal Campeão com a narração do nosso Milton Leite. É isso, Bárbara, volto com você. Um beijo. Beijo, Capa. Bom trabalho por aí. Serginho, vamos falar do time amanhã, porque a gente tem que ficar com essa imagem do torcedor que vai apoiar diante de uma decisão num ano que o time não faz um bom ano. O Corinthians não está voando e a torcida está surfando essa onda. É muito diferente. Completamente diferente. Quer dizer, você tirar o torcedor de casa, pegar um metrô, aí não sei quem está trabalhando, quem está de folga. Aí quem está matando o trabalho. Cada um. Eu não vou me meter na vida dos outros. Mas olha só. Olha isso é um jogo, né? Parece um jogo. E os jogadores estão fazendo um treininho básico ali, né? Só que na cabeça desses jogadores que estão ali, se exercitando, etc., essa imagem fica. Claro que fica. Vai ficar, eles vão dormir com isso, vão acordar amanhã, o Jair vai usar isso na preleção. Olha, você lembra do pessoal que saiu de casa, levou 1 quilo de alimento, foi lá nos apoiar? Vamos devolver para eles, né? Então, assim, eu acho que tem um ganha-ganha
enorme nessa história. E ainda falam assim, eles vão voltar pro jogo, porque os ingressos vão estar esgotados na hora da pré-eleição. Então, você tá vendo aquela imagem? Ela tá aqui toda de novo. Essa 40 mil no treino, 40 mil pra ver o jogo pago, né? 40 mil no treino. Sério, isso é fantástico. Numa boa. Beijo, Serginho. Até a próxima. Até a próxima. Volte sempre.